Bom, vamos lá, pessoal. Caderno 2, frente A, página 100, aula 17. Vamos falar sobre funções. Vocês já tiveram uma noção, né, básica no nono ano sobre função. Então, antes de ir diretamente para a aula, eu vou retomar alguns conceitos fundamentais sobre função. Então, uma maneira mais tradicional da gente entender função é pelo diagrama de flechas. Essas flechas, elas representam os conjuntos. Nós temos o conjunto de domínio, nós temos o contradomínio e a imagem. Apesar de não ser muito citado o contradomínio, ele é fundamental para a gente ter realmente um entendimento adequado do que é uma função. Então imagina assim, ó, eu tenho uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, olha essa frase simples que define o que é uma função. Uma relação. Quem é a relação? A relação está dada aqui, ó, A por B. O conjunto de domínio com o conjunto de contradomínio. Esta relação são as operações matemáticas, que cada função vai envolver as operações matemáticas que são características daquele tipo de função. Então, quando a gente fala de função afim ou de função de primeiro grau, significa que a relação que acontece entre elas representa uma equação de primeiro grau. Quando a gente falar de função do segundo grau, significa que a relação entre essas duas grandezas será uma equação do segundo grau, e aí assim por diante. Então, nós temos função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então, relação de dependência entre duas grandezas. A relação é dada pelas operações que estão dadas aqui, certo? Então, os dois primeiros conjuntos que nós temos é como se assim, ó, eu tivesse uma receita que está aqui, que é a relação, e eu tivesse duas caixas. Uma caixa eu vou chamar de A, que contém alguns números lá dentro. Outra caixa eu vou chamar de B, que contém outros números lá dentro. Então, cada vez que eu enfiar a mão e colocar e tirar um número da caixa A, será substituído dentro da relação e isso te dará um comando, que é o número que deve ser retirado da caixa B para que se forme o par ordenado, certo? Para que você tenha as duas grandezas envolvidas, o x e o y, certo? Então trouxe um exemplo aqui para vocês, para relembrar. Eu sei sim que vocês já viram essa parte, mas é fundamental a gente compreender estes conjuntos. Então a minha relação aqui é a seguinte: y, que representa a imagem, a função, é aquela variável que depende da outra. Depende de qual? Depende da variável x, que representa o domínio, certo? Então, olha só, quando eu fui lá na caixa A e peguei o número 2, e aí você substitui o 2 aqui, ó, porque ele é o domínio, é aquela que a gente escolhe, é aquela variável independente, né? Ou seja, não depende de nada. Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. Então, você tem uma relação do 2 com o 5 da outra caixa. E assim por diante. Então, nós temos três exemplos aqui. Então, eu tenho uma caixa com três números, 2, 3 e 4, e cada um deles corresponde a um elemento diferente dentro do contradomínio. Tá, então, mas o que é o contradomínio? Contradomínio são todos os números que estão dentro da caixa B. Todos os números. E a imagem, então? A imagem são os números que são os resultados da operação que a gente faz, da relação, que ele se encaixa com o domínio. Então, por isso que a gente acaba utilizando mais o domínio e a imagem. Todos os números que estão aqui dentro fazem parte do contradomínio. Alguns números do contradomínio farão parte do conjunto imagem. Então, nesse nosso exemplo,
Os números que fazem parte do conjunto imagem são o 5, o 7 e o 9. Por quê? Quando eu pego a bola 2 dá 5, quando eu pego a 3, 2 vezes 3, 6 mais 1 dá 7, e quando eu pego o 4, 2 vezes 4, 8 mais 1 dá 9. Então aqui eu tenho estabelecido os três conjuntos. Conjunto de domínio são todos os elementos que estão no conjunto A. O contradomínio são todos os elementos que estão no conjunto B. E a imagem são os elementos que têm relação direta com o número escolhido do domínio. Beleza? Acho que deu para entender, né? É bem importante a gente compreender estes conceitos. E aí a gente vai para a definição, né? Já falei, já repeti a definição, mas a gente também tem que dominar essa definição aí. Função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Esta é a minha frase. Essa definição que eu utilizo, uma linguagem simples, e toda vez que eu penso em função, eu penso nessa definição. E aí, qual que é o exemplo que eu vou associar para que eu consiga memorizar essa frase de uma maneira mais fácil? É uma corrida de táxi, por exemplo. Sempre eu dou o mesmo exemplo, uma corrida de táxi. Por quê? Eu vou chamar de Y o valor que eu vou pagar por esta corrida. E eu vou chamar de X os quilômetros rodados. E é claro que existem outras variáveis numa corrida de táxi. Aqui é um exemplo simplificado de uma corrida de táxi que cobra uma bandeirada e cobra um valor X por quilômetros rodados, certo? O A é o valor pago por quilômetro rodado. Então, se eu for rodar 10 quilômetros, preciso saber quanto é que eu estou pagando por cada quilômetro rodado. Então, eu vou chamar de A. E B é um valor fixo, que é um valor inicial, é o valor para embarcar, só de entrar, não importa se você vai entrar no táxi e descer daqui na esquina ou se você vai até o Rio de Janeiro com esse táxi. Esse valor é fixo, esse valor é a bandeirada, certo? Assim, com estes elementos, eu consigo montar uma função, né, uma das mais utilizadas, né, pela gente aí por enquanto, que é uma função de primeiro grau, que vocês já viram, já estudaram bastante sobre ela. Então, assim, ó, o y, que é o valor que eu vou pagar por essa corrida de táxi, será o b, que é o valor inicial de embarque, vamos supor que seja R$ 4, certo? Então, esses R$ 4 aqui independe dos quilômetros rodados. Tá vendo que ele não tem relação direta, ele não é coeficiente dos quilômetros rodados. E o a, que é o valor que eu vou pagar por quilômetro rodado, esse sim, depende dos quilômetros rodados. Então aí fica simples. Então vamos supor que eu pague R$ 4 de bandeirada e R$ 2 por quilômetro rodado. Minha função vai ficar y é igual a 4 mais 2x. Uma função afim, uma função de primeiro grau. Aí a pessoa roda 10 quilômetros. Né? Então ela vai pagar 2 vezes 10, 20, mais 4, R$ 24. Ou uma pessoa fala assim, olha, eu tenho R$ 32. Quantos quilômetros, até onde eu consigo chegar com esse táxi? Quantos quilômetros eu consigo rodar? Então a gente coloca o R$ 32 aqui no lugar do y e descobre o x, que são os quilômetros rodados. Então vocês vão ver que uma função tem sempre essa característica. Um valor ele vai dar, o outro a gente vai encontrar, certo? Ele pode dar o domínio, que é o x, para encontrar o y, que é a função, ou ele pode dar a função, que é o y, e pedir para que a gente encontre o domínio, que é o x. Tranquilo? Beleza? Bom, aí sim. Ah, tá. Mas qualquer relação é uma função? Qualquer relação é uma função? Não. Então aqui, ó, a gente tem a relação 1, a 2 e a 3. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, uma função é uma relação binária em que cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B, certo? Então, a gente tem esta notação matemática que a gente lê desta seguinte maneira aqui, ou a maneira que eu costumo ler é assim, ó. A função f
está definida, dois pontinhos, está definida de A que implica em B, certo? A função f está definida. Está definida primeiro onde? Primeiro no domínio. Que você pode estabelecer um conjunto, como foi estabelecido um conjunto A com alguns elementos. Você pode estabelecer um conjunto da matemática dentro dos naturais, dentro dos racionais, dentro dos reais, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, a função f está definida de R, significa que eu posso escolher qualquer número do conjunto dos números reais. A minha caixa é uma caixa enorme, que eu vou colocar a mão lá dentro e vou pegar qualquer número que esteja dentro do conjunto dos reais, certo? E isso vai implicar em um conjunto B, certo? Que é o conjunto B, que é onde eu vou encontrar essas respostas. Então, a primeira coisa que tem que ter para que essa função seja definida, a primeira relação, a relação 1, é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Ou seja, todos os números que estão aqui no domínio, eles têm que ter um correspondente no conjunto B. Tem que ter. Se não houver resposta, então, por exemplo, se eu voltasse lá no exercício anterior e substituísse o número menos 3, por exemplo, e a resposta daria menos 5, aí eu olho no conjunto B, não tem o menos 5. Então significa que essa função ela não foi bem definida. Ela não é uma função, ela é apenas uma relação, certo? Todos os elementos do conjunto X, né, que representam o X, na verdade, que é o domínio, eles têm que ter um correspondente quando substituído na função no conjunto B, certo? E aqui eu costumo dar um exemplo, né, que serve para mim, serviu para mim, foi assim que eu memorizei, que é a teoria dos gêmeos e a teoria do espelho. Teoria dos gêmeos e a teoria do espelho. A teoria dos gêmeos diz o seguinte: nós sabemos que existe gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos existem, certo? Então vamos supor que o 3 e o 4 são gêmeos idênticos. Idênticos. São pessoas diferentes, óbvio, certo? Um chama 3, outro chama 4. Só que se você pegar uma foto 3x4 de qualquer um dos dois, é uma imagem. A gente pode afirmar que esta imagem representa tanto o gêmeo número 3 quanto o gêmeo número 4? Sim, sim. Se você tem duas pessoas que são gêmeos idênticos e você tem uma foto 3x4, você vai dizer o seguinte: você vai poder associar exatamente do jeito que eu estou associando aqui. Vai estar um gêmeo aqui, outro gêmeo aqui, e vai estar a foto deles aqui. Significa que aquela foto pode representar os dois? Sim. Então, esta relação aqui pode acontecer e vai acontecer muito na função do segundo grau. Por exemplo, uma função do segundo grau, para que ela complete a sua curvatura, que é a parábola, ela precisa ter essa teoria aqui. Duas pessoas diferentes com uma mesma imagem. Porque senão você não consegue ter o formado o desenho da parábola. Então, tá vendo aqui, ó, tá em verdinho, beleza, é função. Ó, é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. O 3 corresponde ao 3 e o 4 também corresponde ao 3. Beleza, tá tudo certo, é função. O que que não seria uma função? O que que não seria uma função? A teoria do espelho, que é o que está de vermelho aí. Como é que seria a teoria do espelho? Você ter uma única pessoa, certo? Tá aqui, ó, pessoa 3. Você ter uma única pessoa que uma hora ela está refletindo uma imagem 3 e outra hora ela está refletindo uma imagem 5. Não existe. Isso não existe, certo? Você tem uma pessoa que aí ela olha para esse espelho, ela vê uma imagem. Quando ela olhar para aquele espelho, ela vê outra imagem. Isso não existe,
certo? Então é uma maneira que eu tenho de memorizar, não sei se vai servir para vocês, não é uma obrigatoriedade, né? Teoria dos gêmeos, teoria do espelho, nós temos a definição aí, e aí vocês podem escolher se servir para vocês, ótimo. Teoria dos gêmeos. Existe sim duas pessoas que refletem uma mesma imagem. São os gêmeos idênticos. Não existe uma pessoa que reflete duas imagens diferentes. Não existe. Certo? Beleza? Falando aqui da foto também, falei do espelho, mas poderia ser uma foto, por exemplo, tira uma foto de uma pessoa, aí você olha uma imagem refletida. Aí você tira outra foto da mesma pessoa no mesmo momento e aí está refletindo outra imagem. Isso não existe. Certo? Beleza? Bom, continuando. Ah, passei, cliquei duas vezes. Tem que esperar voltar agora. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aqui eu coloquei alguns exercícios de fixação em forma de diagrama para a gente treinar a teoria dos gêmeos e a teoria do espelho, certo? Então, aqui nós temos a relação e dizendo se ela é função ou não. Aí aqui está dizendo que não é função. Ah, mas por que não é função? Porque o elemento 4 ele não tem ninguém para corresponder no conjunto B. Foi aquela primeira definição. Todos os elementos do domínio, eles precisam ter um correspondente lá. Então, quem sobra elemento é o B, que é o contradomínio. Esse sobra elemento. Esse conjunto sobra elemento. No A não pode sobrar elemento. Certo? Função. Por que não é função esse? Por que não é função? Uma pessoa com duas imagens diferentes. Aqui seria a teoria do espelho. Certo? E aqui não saiu. Não saiu o número. Vamos fingir que tem o número 6 aqui, por exemplo. Certo? Então tem uma pessoa que chama 6, tem uma pessoa que chama 7. Elas estão refletindo a mesma imagem. Sim, é função. Aqui seria a teoria dos gêmeos. Beleza? Para vocês treinarem um pouquinho aí. Agora sim a gente vai dar início à aula da apostila. A apostila começa por aqui, certo? A gente começa na página 100 com o exercício número 1, que ele pede para que a gente calcule o valor numérico, então é tranquilo. Então nessa aula eu procurei montar de acordo com a apostila de vocês mesmo, não senti necessidade de trazer exemplos diferentes, mesmo porque é um conteúdo bem simples e assim a gente já explica e já resolve a apostila do mesmo jeito. Então está aí, caderno 2, aula 17, página 100, exercício 1. Dada a função, x ao quadrado menos 3x para todo x real. Ó, de quem que ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui? Do domínio. Certo? Serve para qualquer número real, essa função. Obtém os valores numéricos de. Então, quem ele está pedindo? Valor numérico, certo? Ou seja, f de 10. O que ele quer aqui? Ó? Qual que é a leitura que a gente quer? Eu quero o valor da função quando x é 10, certo? Tenta memorizar. Eu quero o valor da função quando x é 10. Ó. F de x. F de 10, eu quero o valor da função quando x é 10. Então, é mais ou menos aquele exemplo do táxi que eu falei. Eu quero saber quanto eu vou pagar se eu rodar 10 quilômetros. Tudo bem? Aí a conta aqui é rápida. Essa conta vocês dominam, vocês sabem fazer. Eu tenho que substituir onde apareceu x, todos. Não importa se tem 1, se tem 5, se tem 15x. Certo? Se é o f de 10, todo x vale 10 na operação. Vai ficar 10 ao quadrado menos 3 vezes 10. É só respeitar a ordem das operações. Primeiro potência, segundo multiplicação, por último subtração. A gente encontra o valor numérico de 70. Então, f de 10 é igual a 70. F de 10 mais f de 4. F de 10 mais f de 4 é a mesma coisa que f de 14? Não, não, não. A gente tem que resolver separadamente. Bom, acabei de fazer o f de 10 aqui, deu 70. Eu só preciso calcular o f de 4, que eu vou utilizar, é a mesma função.
é o mesmo valor numérico, o f de 4 deu 4. Então, significa que o f de 10 mais o f de 4 será 70, que é o f de 10, mais 4, que é o f de 4, que deu 74. Tranquilo, né? Agora sim, eu tenho f dentro do parênteses de 10 mais 4. Esse é igual. F de 10 mais 4 é o mesmo do que o f de 14. Esse eu não vou calcular separadamente, mesmo porque daria errado, certo? Então, dentro do parênteses, a gente soma, porque a ordem das operações diz que tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, f de 14, vou substituir 14 no lugar do x, 14 ao quadrado menos 3 vezes 14, vou respeitar a ordem das operações, primeiro potência, depois multiplicação, por último subtração, 154. E o f de 1 menos o f de 2. Também, já viram aqui, ó, né? Tem que fazer separado. Tem que fazer separado. Primeiro eu vou calcular o f de 1. Substituo o x no 1, deu menos 2. Calculo o f de 2. Substituo o x por 2, deu menos 2. Olha a regra de sinal. Olha a regra de sinal. É o f de 1, que é menos 2, menos o f de 2, que é menos 2 também. Então, menos 2 menos menos 2 vai resultar em 0. Menos 2 menos menos 2. O sinal de menos da operação é o sinal de oposto. Então, vai dar 0. Beleza? Beleza? Exercício 2. É dado... o exercício 2 e o exercício 3, vocês vão ver que ele tem uma continuação, né? Ele é assim, ó. Uma incógnita, uma equação. Duas incógnitas, duas equações. Então, se eu tenho uma função que me pede um valor numérico com uma única incógnita, é suficiente uma única equação que eu monte, que é esse caso. Veja só esse caso. Eu não tenho duas incógnitas nas variáveis a e b, eu só tenho uma. Aqui, ó, o a eu tenho, que é 2. Eu não sei quanto que é o b, certo? Então, uma única informação de par ordenado, porque isso aqui é um par ordenado. Qual que é o par ordenado? Quando o x for 3, o y é 12. Então, o par ordenado 3 e 12. Certo? Então, um único par ordenado, eu consigo substituir aqui e descobrir o valor. Aí depois ele está pedindo o valor numérico de f de 12. Para que eu possa encontrar o valor numérico de f de 12, eu preciso descobrir qual é essa função primeiro, qual é a relação. Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, já que o f de 3 é igual a 12, eu vou substituir o x por 3 e o f de x, que a gente também costuma chamar de y, por 12, certo? Então, vou colocar aqui o 3 e vou colocar aqui o 12. Vai ficar apenas uma única equação. Olha aí, certo? Uma única incógnita para uma única equação. E aí, acabou, né? 6 passa para lá, tá? O b deu 6. Bom, já que o b deu 6, agora eu consigo saber como é essa minha função. Então, a função é 2x mais 6. Agora eu quero saber o f de 12. Eu substituo x por 12 e encontro o valor tranquilo, fácil, certo? Primeiro multiplico, depois eu vou somar e vai dar 30. Beleza? Tranquilo, né? Facinho, por isso que eu falei que não... julguei que não tinha necessidade de trazer nada diferente do que já estava aí na apostila. Agora, olha só esse. Olha aqui olha a nossa função. Eu tenho o A e o B. Ah, professor, mas não tem 4 incógnitas. Lembra, uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Duas sempre ficarão, que é o x, que é o domínio, e o f de x, que é a função. Então, incógnita aqui para encontrar é o A e o B. Duas. Se eu tenho duas, eu preciso de duas equações para poder montar um sistema. Por isso que o exercício trouxe, em vez de dois pares ordenados. E vocês vão ver que a gente vai fazer os exercícios do caderno de exercício, exercício do plural, que tem bastante.
Sempre esse mesmo padrão, sempre, sempre o mesmo padrão. Uma variável, ele vai te dar um par ordenado. Se ele pedir duas, ele vai te dar dois. Você vai substituir, vai encontrar qual é a função, e aí você responde o que o exercício quiser. Valor numérico, imagem, domínio, aí você vai responder o que o exercício quiser, certo? Então aqui, ó, par ordenado, quando o x for 1, o y é 5. Quando o x for 2, o y é 8. E aí, no final, ele pediu para que a gente descubra o valor numérico, só que agora é de a elevado a b, para me encontrar o a e o b. Então, não pediu nem nada da função, só que a gente tem que construir a função. Beleza? Então, ó, quando eu substituo aqui o primeiro par ordenado, quando o x é 1 e o y é 5, olha aqui, ó, a vezes 1 dá a, mais b igual a 5. Tranquilo. Quando o x é 2, 2 vezes a, 2a, mais b igual a 8. Sistema de equação daqueles mais simples que tem. Vocês podem escolher o método que vocês querem resolver. Eu acabei resolvendo aqui pelo método da soma. Para somar, eu tenho que criar um oposto, certo? Para criar um oposto, eu escolhi a equação 1. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Multiplicando toda a equação por menos 1, eu tenho menos b menos a igual a menos 5. E agora eu vou somar com a segunda equação. Por isso que é o método da soma, certo? Peguei, multipliquei a primeira por menos 1, vou somar com a segunda. Olha aqui, ó, a mais 2a vai ficar a. B, cancela com B. Menos 5 mais 8, devo 5, tenho 8, fico com 3. A igual a 3. Se o A é igual a 3, você pode escolher qualquer uma das duas equações para você substituir. Por exemplo, aqui, ó, se o A é 3, B é 2, certo? O B é 2. E aí, a função ficaria, né? Vamos voltar aqui na função. A função ficaria 3x mais 2, f de x é igual a 3x mais 2. Mas nesse caso ele pediu o a elevado a b, que dá 9. Tranquilo, sem mais delongas. Bom, vou deixar um exercício aqui como desafio. Vocês vão ver que às vezes para encontrar um valor numérico pedido, a gente precisa de outro valor numérico. Então também é um exercício aí quase um clássico. Então eu vou pedir aqui para vocês o f de 2. Certo? Então o que significa? Todos os x que aparecem aqui, ó, você vai substituir por 2. Então vai ficar f de 2 mais 2 vezes f de 2 menos 2. 1 mais 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Mas ó, reparem aqui dentro, aqui, ó, vai dar o f de 2, que é o que eu quero aqui. Ó. Vai ficar f de 2, eu vou isolar ele, é o que eu quero responder. Só que aqui vai ficar f de 2 menos 2, que vai dar f de 0. Alguém sabe qual é o valor do f de 0? Eu vou adivinhar? Eu vou colocar que é 0? Ah, porque é 0? Acho que é 0. Não, claro que não. Você para a conta e você substitui. Então, vou descobrir o f de 0. Substitui 0 em todos os x e acha o valor do f de 0. Quando você achar o valor do f de 0, você volta lá e substitui para encontrar o valor do f de 2. Beleza? Orientação de estudo tranquila aí. Tarefa mínima lá no plural mesmo, da apostila 2, aula 17. Beleza? Espero vocês na live. Obrigado pela aula. Até mais. Valeu.